A você que está em casa, Deus abençoe sua vida. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menuítas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nosso Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo-se Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. Pai, nessa manhã nós te damos graças pela leitura da tua palavra. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, nós somos testemunhas disso. E eu tenho certeza, ó Deus, que nessa manhã o Senhor tem preparado um maná fresco para todos nós. Nos alimenta com a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos edifica, nos transforma, nos faz ser melhores do que chegamos aqui, Senhor. Meu Pai, que a nossa fé seja renovada no Senhor, que a nossa confiança seja firmada em Ti, e diante do Senhor venhamos crescer em graça e em sabedoria, ó Deus. Assim nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados. Queridos, esse texto faz parte da história dos reis de Israel, a qual muitos de nós conhecemos. Alguns reis foram mais conhecidos, outros menos conhecidos. Alguns decidiram buscar a Deus, outros decidiram virar inimigos de Deus. Na história dos reis de Israel, você vai encontrar várias dessas histórias. Homens que decidiram buscar, homens que decidiram ser inimigos de Deus. Josafá é aquele rei que decidiu buscar ao Senhor. A história conta que ele reinou em Judá durante 25 anos. Durante 25 anos, Deus foi o seu alicerce. Deus operou maravilhas sobre a vida de Josafá. Este homem, diz a Bíblia, teve paz todos os dias do seu reinado. Mas o que nós acabamos de ler aqui é deste homem ter um momento conturbado na sua vida. Deste homem passar por uma situação, por uma crise, por um momento que mexe com qualquer estrutura de qualquer ser humano na face da terra. A Bíblia diz que ele recebeu uma notícia. A notícia é que 3 povos, 3 nações se levantaram contra ele: Moabitas, Amonitas e Edonitas. 3 povos se levantaram ao mesmo tempo contra aquele homem. E a primeira coisa que eu aprendo com a história de Josafá é que pessoas, povos, inimigos se levantam contra a sua vida. Inimigos se levantarão contra a sua história. Isso é uma verdade, irmãos. O inimigo, a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 5, para eu e você estarmos sóbrios e vigilantes, porque Satanás, vosso adversário, ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Estamos em uma batalha, estamos em uma guerra,
E do outro lado, há um inimigo feroz para nos destruir. Amon, Moabe, Edom, representam os inimigos do povo de Deus. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus. Na vida você passará por batalhas. Na vida você encontrará batalhas. Mesmo sendo alguém que serve ao Senhor, mesmo sendo alguém temente a Deus, na vida você encontrará batalhas. E o que é interessante, irmãos, que quando Josafá ouve a notícia que esses inimigos estão vindo contra ele, qual foi a primeira reação de Josafá? A Bíblia diz que ele teve medo. Medo. Josafá teve medo. Medo, alguns dizem que a criança, os recém-nascidos que estavam aqui agora há pouco, diz que eles nascem com apenas alguns medos. Medo de ficar longe da mãe, o anseio materno, alguns outros medos. Mas quando a vida vai evoluindo, eles vão crescendo, outros medos vão sendo adquiridos. E aí, quando você chega na idade adulta, não é verdade? Quantos medos você tem? Quantos medos eu tenho? Vou dar um exemplo simples de medo. Por exemplo, você não atravessa na frente de um carro em alta velocidade, por quê? Porque você tem medo. E o medo, ele serve às vezes como um mecanismo de defesa, não é verdade? Por medo, nós somos impedidos de causar danos à nossa vida. Josafá teve medo. O medo é algo natural na vida do ser humano. O medo é algo natural na vida do homem e da mulher de Deus. Na vida do cristão, o medo é algo natural. Todos nós temos medos. Agora, o que nós temos feito diante dos nossos medos? O que eu e você temos feito diante dos momentos que nos causam pavor? Diante dos momentos que nos causam angústia na alma? Josafá estava num dos momentos mais terríveis da sua vida. Ele estava num dos momentos de maior pressão da sua vida. E então, diante daquele medo, o que ele faz, diz a Bíblia, que ele se apressa a buscar ao Senhor. Nessa manhã, queridos, eu e você precisamos ter essa consciência de que, independente do tamanho que seja os nossos medos, independente do tamanho que seja os nossos inimigos, a primeira ação que eu e você devemos ter é apressar a buscar ao Senhor. Veja, nós estamos falando aqui de um rei, nós estamos falando aqui de uma autoridade nacional. Nós estamos falando aqui de alguém que não está simplesmente tendo que cuidar da sua casa, tendo que cuidar da sua família ou do seu negócio, mas nós estamos aqui falando de um homem que tinha que cuidar de toda uma nação. Imagina o que é isso, irmãos. Imagina um nível de responsabilidade, imagina um nível de pressão. Mas este homem, ele se restringe a buscar a Deus. E Josafá nos ensina que independente da batalha que esteja diante de nós, a primeira ação sempre será buscar a Deus. Sempre buscar a Deus. Sabe, talvez o seu problema, a sua batalha, e eu vou usar esse exemplo bem simples. Talvez a sua batalha seja como uma unha encravada. Algo simples, algo pessoal, algo seu, algo íntimo. Ou talvez a sua batalha seja no nível familiar, seja um problema conjugal, seja um problema pai, filho, enfim, talvez esteja no nível familiar. Ou talvez a sua batalha esteja no nível comunidade, sociedade, como era o caso de Josafá. O que Josafá nos ensina, irmãos, é que independente do nível da nossa batalha, o que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Parece simplório o que Josafá fez, mas em momentos de pressão, tudo o que nós podemos fazer é buscar a Deus. João, o apóstolo, ele vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Homens e mulheres que se apegam a Jesus vão passar por crises, vão passar por batalhas,
mas vão sair vencedores. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, gerado na cruz do Calvário, sempre será suficiente para pegar todos os nossos medos, todas as nossas angústias e aniquilá-los e reduzi-los a pó. Amém, amados? O que Deus ele quer fazer em nossas vidas é pegar todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias e aniquilá-las, transformá-las em nada em nossa vida. Depois de Josafá buscar ao Senhor, o que diz a Bíblia, ele não parou por aí, mas ele então decidiu convocar toda a nação a buscar a Deus. E aqui, queridos, Josafá ele vai para um próximo nível. E qual é o nível? O nível de que as nossas batalhas precisam nos ensinar algo. As nossas guerras, os nossos inimigos precisam nos ensinar algo. O que eles precisam nos ensinar? De que nós não somos uma ilha. Você não é uma ilha. Eu não sou uma ilha. E o que significa isso? Uma ilha fica isolada de todo o resto. Pessoas não são ilhas. Você não consegue caminhar sozinho. Você não consegue ir muito além sozinho. Josafá entendeu que não era somente ele buscar a Deus, mas ele precisava arrumar companheiros e companheiras, homens e mulheres, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que comprassem também a sua causa. Queridos, entenda uma coisa, nas suas batalhas você precisa ter aliados. E é interessante que Josafá não vai procurar outros reis, Josafá não vai procurar outros aliados de guerra, mas ele vai procurar aliados de oração. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Eu fico pensando de maneira lógica, tentando raciocinar e olhar para essa situação de Josafá. Pensem comigo um pouco, irmãos. Ele está diante de uma grande multidão que está vindo destruir todo o seu reinado. De um aspecto lógico, quando nós olhamos para a situação de Josafá, o que a gente pensa? A primeira coisa, vamos tentar contratar alguns mercenários, soldados que são pagos para lutar por mim, porque Josafá tinha poucos soldados. Lembram-se? As tribos de Israel estavam divididas. Ele ficou com a menor parte, com a região de Judá. Eram poucos soldados que ele tinha à sua disposição. De um outro aspecto, Josafá poderia ter procurado outros reis, vizinhos, para que pudessem o ajudar. Mas o que ele faz? Ele vai chamar toda a turma, toda a nação para orar. Quando, na verdade, Josafá deveria estar afiando a sua espada, ele se coloca de joelhos diante de Deus. E nos ensina muito, né, irmãos? Às vezes nós, como pais e mães de família, nós como homens e mulheres que temos responsabilidades, quando a batalha se coloca diante de nós, a primeira coisa que nós fazemos é querer afiar nossa espada. Mas Josafá inverte a ordem natural das coisas. Ao invés de ir amolar, afiar sua espada, ele se coloca diante do Senhor. Parece ser um ato irresponsável para quem está de fora olhando, fala assim, que rei irresponsável. Mas quem está dentro, olha e percebe, é tudo que nós temos, é o Senhor. Queridos, quando você estiver nas suas batalhas da vida, os de fora podem até olhar para você e falar assim, o que essa pessoa está fazendo? Que loucura, deveria estar amolando, afiando a espada, mas está buscando a Deus, que loucura é essa? Mas eu quero te falar uma coisa, lá na frente a conta vai fechar. Para aqueles que buscam a Deus, lá na frente vai fazer sentido. Talvez aqui e agora não faça sentido lógico nenhum. Não tem lógica, não tem coerência. Por quê? Porque eu deveria estar afiando a minha espada. Mas lá na frente, o Deus, o reto juiz, aquele que batalha por nós, aquele que luta as nossas guerras, é Ele que vai estar diante de nós. A congregação se reúne, irmãos. E é lindo, porque aqui a coisa fica mais absurda ainda. Não veio somente os soldados, não veio somente os homens adultos, mas a Bíblia diz que eles também trazem as suas esposas, as suas mulheres. Mas não para só por aí, eles trazem também as suas crianças. Olha que loucura, irmãos. Pensa comigo, reuniu a família inteira.
Quem está de fora está dizendo assim: vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo, mas aqui eu volto no aspecto de eu vou falar para você: você não é uma ilha. Entenda, existem batalhas e existe um inimigo que está contra a sua vida. Ei, que ele não está olhando somente para você, ele está olhando para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe. Ele está de olho em todos. E entenda, se não tiver todo mundo junto, se não tiver todo mundo unido, ele vai destruir. A sabedoria do povo foi: vamos reunir toda a família. Vamos estar todo mundo junto. Vamos buscar a Deus todo mundo junto. E às vezes é o que menos nós fazemos, não é verdade, irmãos? E eu falo nós, eu me incluo nisso. Às vezes nós estamos com problemas seríssimos. E ao invés de nos reunir como família, nós nos tornamos isolados, indivíduos, individualistas. Ah, eu vou fazer tudo sozinho. Ah, eu vou resolver tudo sozinho. Esquecemos que somos uma família. Esquecemos que temos um lar. E aí problemas pequenos se transformam em problemas gigantes. Situações que eram fáceis de ser resolvidas se transformam em situações impossíveis de serem resolvidas. Simplesmente por quê? Porque nós nos isolamos. Mas aqui foi todo mundo, a família inteira. Chegando lá, todos começam a buscar a Deus. O rei se prontifica, se coloca de pé e começa a orar e a buscar a Deus. E a oração dele é muito interessante, né? Como o irmão Nilson disse aqui no início. Ele começa a levantar os atributos de Deus. Queridos, sabe como que você vai vencer suas guerras? Orando a Deus e dizendo para Deus o que Deus pode fazer. Às vezes a gente fica tão louco, mas o que Deus... Ei, nas suas orações, lembre-se do Deus que você está servindo. Josafá, ele traz na memória o Deus que ele servia. E aí ele começa a lembrar de que eles não estão ali por acaso, mas que aquela nação agora fortificada, que as suas famílias têm os seus lares, que as suas famílias agora têm lugar onde plantar, têm lugar onde morar, eles percebem, tudo o que nós temos, já foi Deus que nos deu. Ei, no tempo de oração, no tempo de busca ao Senhor, eu e você precisamos lembrar quem nos trouxe até aqui. Quem te trouxe até aqui, meu irmão? Quem é que te abençoou para você chegar até aqui? Josafá começa a orar e a dizer: Deus, nós estávamos lá no Egito, escravos, mas o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos cuidado, tem nos preservado nessa terra. Essa é a oração do rei. E ele então vai orando, e de repente a Bíblia diz que a congregação foi cheia do Espírito de Deus. E um homem, um moço, um mancebo, Jaziel. A Bíblia diz que esse moço, ele se levanta e ele então começa a profetizar. E mais uma coisa que eu aprendo com a história de Josafá: esteja próximo, esteja perto de pessoas que busquem ao Senhor. Esteja perto de gente cheia do Espírito Santo. Jaziel, ele se levanta e diz: Ei, Judá, e todos vocês moradores de Jerusalém, e você também, rei Josafá, deixa eu dizer uma coisa para vocês: assim diz o Senhor, os inimigos que se levantam contra vocês, entendam, essa batalha não é de vocês, esta batalha é de Deus. Aí eu pergunto uma coisa para você: quantas batalhas você está lutando que não é sua? Quanta encrenca que você entrou na sua vida que não tinha nada a ver com você? Você já parou para pensar nisso, irmão? Que tem muita guerra que você está se esforçando, que você está batalhando para lutar, para tentar vencer, e que não tem nada a ver com você? E aí eu faço um parênteses aqui. Às vezes as pessoas te colocam em cada enrascada, e quando você pensa que não, está você sozinho lá lutando, a pessoa que causou tudo nem está lá perto. Você já viu isso? Jaziel se levanta como um homem de Deus e diz assim: Ei, essa batalha não é de vocês. Essa guerra não é de vocês. Agora você entende por que o rei não está amolando a sua espada e está buscando a Deus? Quando você está em sintonia com Deus, é isso que acontece. Quando está todo mundo esperando você tomar uma atitude, você está fazendo outra totalmente diferente. Por quê? Porque você sabe o que Deus tem para fazer lá no final, na sua realidade de vida. Jaziel diz assim: Ei,
Parem, não fiquem preocupados, não fiquem atemorizados. Deus é quem vai lutar essa guerra. Deus é quem vai lutar essa batalha. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã, irmãos. Existem batalhas que não adianta você ficar afiando espada. Existem batalhas que não adianta você ficar usando a força do seu braço. É do Senhor. Ei, entenda isso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o soldado que se alistou na batalha espiritual, celestial, não pode perder tempo com as coisas desta vida. Queridos, eu comecei dizendo isso daqui e eu preciso dizer isso para você. Você, quando levantou a sua mão e recebeu a Jesus sobre a sua vida, você automaticamente se alistou em uma batalha. E todos os dias que passam da sua vida nessa terra, você está numa batalha, mas entenda, não é uma batalha meramente sua. Não. Mas é Satanás, o adversário, se colocando contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus. E aí, Paulo vai dizer: ei, as vossas armas forjadas, elas são espirituais, para destruir sofismas, para destruir paradigmas espirituais. Entenda isso, as suas armas são espirituais. As suas armas são espirituais. O crente, o cristão precisa entender que as suas armas são celestiais. A sua espada é espiritual. Ei, o seu escudo, a sua lança, são todas ferramentas espirituais. A palavra de Deus, a oração, a consagração, o evangelismo, essas são as verdadeiras ferramentas dos soldados de Deus. E então, diz a Bíblia, que aquele povo, então, eles começam a louvar a Deus. Eles começam a engrandecer a Deus. Imagina toda uma congregação reunida, glorificando, adorando, exaltando a Deus. Por quê? Porque alguém no meio deles se levantou e disse o que deveria ser dito. Irmãos, entenda isso. Você precisa estar no meio de pessoas que dizem o que precisa ser dito. Jaziel foi aquele que se levantou e diz, não o que todo mundo queria ouvir, mas o que todo mundo precisava ouvir. Neste caso aqui, ele estava falando: ei, a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Mas existem muitos Jaziel que precisam se levantar em nossa vida para dizer o seguinte: ei, você está errado, você precisa mudar. Ei, essa atitude sua não está certa. Jaziel faz parte do contexto de aqueles que querem ter uma vida bem-sucedida na presença do Senhor. Se você excluir Jaziel da sua vida, e lógico, estou falando de maneira figurada, se você excluir da sua vida aquelas pessoas que te falam a verdade, ei, o seu declínio, a sua queda está próxima. Você precisa estar alinhado com pessoas que vão olhar para você com todo carinho, com todo amor, e que vão te direcionar pelo caminho da verdade, pela vereda da justiça. Queridos, é muito bom nós termos pessoas que nos elogiem, é muito bom a gente ter pessoas que nos abracem, que digam coisas boas a nosso respeito, é muito bom. Mas é muito bom nós termos pessoas que olhem para a gente e dizem assim: meu filho, minha filha, não está certo. A gente precisa de muita gente que diz assim para a gente: opa, peraí, esse lugar que você está indo não está legal. Ou essa atitude que você está tomando não está interessante. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que façam isso. Jaziel foi esse homem, irmãos, que se levantou e diz: podem ir, porque o Senhor vai lutar por vocês. O povo então vai para o fronte da batalha. Ele vai para o fronte da batalha com uma convicção: eu estou indo lá não para lutar, mas para testemunhar. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, você já parou para refletir sobre as muitas oportunidades que Deus está te dando para você ser testemunha dele nessa terra? Você já parou para refletir sobre quantas oportunidades o Senhor Deus coloca diante de você para testemunhar a glória dele? Eu estava conversando aqui, antes do culto começar, com o irmão Sebastião. E ele estava me contando
de todos os livramentos, de todas as situações que ele passou, em anos de profissão. E em todos eles ele pôde ter a oportunidade de testemunhar o livramento do Senhor. Queridos, Deus o tempo inteiro te dá a oportunidade de ver as suas maravilhas. E agora está indo todo o povo como soldados para uma batalha? Não, como espectadores para ver o que Deus vai fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Ei, nós estamos no primeiro dia da semana, amanhã é o segundo dia. Ei, acorde na sua segunda-feira, não procurando guerras para lutar, batalhas para enfrentar, não. Mas levante e diga assim: hoje eu quero testemunhar das maravilhas de Deus sobre a minha vida. Mude a sua perspectiva, sabe? Mude a sua ótica. Aquele povo foi ver, foi testemunhar Deus agir. E aí alguém disse um dia: quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Ei, amado, às vezes você está se esforçando para trabalhar, mas Deus está dizendo assim para você: filho, se esforce para orar, se esforce para me buscar. Deixa que a parte difícil, a parte impossível, deixa que o Senhor faça por você. Se dedique em buscar ao Senhor, e você verá as maravilhas dele. Então aquele povo chega, a luta aconteceria no deserto de Tecoa, e então aquele povo se dirige para lá, vamos todo mundo. Mas quando eles chegam lá, diz a Bíblia, que nesse interim, o exército estava atrás, na frente haviam os levitas, que louvavam a Deus, que cantavam louvores a Deus. Então vai aquele exército de cantores e cantores, cantando e louvando a Deus. E aí quando eles chegam no fronte da batalha, eles não veem uma multidão, um exército de pé, mas eles veem uma multidão de cadáveres. Por quê? Porque enquanto eles se dirigiam para lá, Moabe e Amon estavam vindo para se encontrar com os edonitas, para ir até Judá, para destruir Judá. Mas no meio do caminho, irmãos, sabe o que aconteceu? Os amonitas e os moabitas decidiram destruir os edonitas. A Bíblia chama isso e fala assim, que Deus colocou emboscadas. Sabe quais foram as emboscadas que Deus colocou para os inimigos? A sua própria maldade. Irmãos, entenda isso. Às vezes as pessoas fazem pergunta para você dizendo assim: ah, mas Deus é mau, porque acontece tanta coisa ruim, acontece tanta maldade, tanta tragédia, as pessoas más nessa terra, por que assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Ei, a maldade é a reação daqueles que se fazem inimigos de Deus. Deus não precisa fazer nada para aqueles que se predispõem a serem inimigos de Deus. E pasmem, existem muitos que se fazem inimigos de Deus. Existem pessoas que se fazem deliberadamente inimigos de Deus. Os moabitas, os amonitas, os edonitas representam aqueles que se levantam contra o Senhor, aqueles que se levantam contra Deus. E aí Deus coloca emboscadas, mas as emboscadas, na verdade, foram intrigas entre eles mesmos. Então entenda isso, pega esse princípio para a sua vida. Sabe aquela briga, sabe aquela batalha que você está que não é sua? Entenda, a própria maldade dos inimigos que estão lá dentro daquela batalha, eles mesmos vão se destruir. Sai fora de lá, senão vai sobrar para você. Captou? Sai fora de lá. Sai do meio dessa bagunça. Fica lá não, porque os inimigos de Deus se autodestroem. Você entende agora por que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores? Sai de lá, porque lá eles vão se autodestruir. Ei, olha o alerta de Deus aí para a gente.
Tem muito lugar que não é para o povo de Deus estar, porque lá vai acontecer destruição. E se você estiver lá, meu irmão, vai sobrar para você, vai sobrar para o seu casamento, vai sobrar para sua casa. Então, sai fora disso. Judá está diante do fronte, mas chega lá um monte de cadáver. Por quê? Porque se autodestruíram. Ei, queridos, toda vez que o homem tenta se levantar contra Deus, ele mesmo vai se destruir. Porque Deus, ele só é Deus porque ele não tem inimigo, entenda isso. Entenda essa verdade sobre a sua vida. Deus só é Deus porque não tem ninguém para o enfrentar. Não tem ninguém que pode dizer assim, eu sou inimigo de Deus. Todos que se levantam contra Deus vão cair. O que a Bíblia diz sobre Satanás? Que sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu com muita fúria à terra, a fim de destruir a vida humana. Entenda isso, querido. Satanás é inimigo de Deus? Ele tenta ser, mas ele já está destruído. Então você entende que as batalhas, que as lutas que você enfrenta, as lutas que esse inimigo causa com você, entenda que você está lutando contra um inimigo que já foi destruído, amém? E aí, isso me faz ser debochado? Não, isso me faz, não, mas isso me faz crer. E foi essa a palavra que Josafá disse para toda aquela nação: ei, homens, que todos marchem para lá. Olha o que ele diz: com a fé, olha que coisa poderosa, vá para lá com fé. Enquanto eles estão vindo com maldade, enquanto eles estão vindo querendo nos destruir, enquanto eles estão vindo com arrogância, com orgulho, vocês vão ir para lá com fé. É aqui nesse momento que faz sentido a sua vida cristã, amados. É quando você vai enfrentar os orgulhosos, os maldosos, os violentos, e vão olhar para você e dizer assim, mas é tão bobinho. Mas é tão bobinho, crente é tão bobinho. Não. É porque você não vai com arrogância, você não vai com violência, mas você vai com fé. Aplauda o Senhor. Nós somos aquele povo que nos movemos por fé. E aí quando chegam lá, está todo mundo morto. É engraçado que eles estavam indo para saquear Judá. Mas quem é que foi saqueado? Você entende? E aqui eu entendo aquela verdade bíblica quando a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e coloca na mão do justo. O ímpio está vindo contra o povo de Deus, irmãos, para destruir o povo de Deus. Significa que o ímpio vai se levantar contra a vida do servo e da serva de Deus para tentar destruir. Mas no meio do processo, inverteu. No meio do processo, o jogo virou. E olha que Judá não precisou usar uma arma sequer. O jogo virou. A maldade deles os destruíram. O que é que sobrou? Os despojos. Entenda isso, querido. Entenda quando alguém te tentar fazer o mal, entenda essa verdade. Lá na frente, o jogo vira. Aqui faz sentido quando a gente fala assim, o mundo dá voltas. O mundo é pequeno. É nesse contexto. Ei, o Deus que é o reto juiz, Ele está vendo tudo. Então acalma o seu coração, meu querido. Acalma o seu coração, minha irmã. Deus está no controle. E aí no final, o despojo é do povo de Judá. 4 dias carregando, 4 dias levando, 4 dias fazendo o transporte. E aí o que eles fazem? Vai cada um para sua casa? Não. Voltam todo mundo para Jerusalém. E agora vão celebrar ao Senhor. Eles vão celebrar a Deus porque Deus fez maravilhas. E isso aqui que é maravilhoso, irmãos, entenda esse princípio. Toda vez que a vitória chegar diante de você, toda vez que a bênção do Senhor te alcançar, entenda isso. Vá para a congregação do Senhor celebrá-lo. Vá para a congregação do Senhor exaltá-lo. Vá para a congregação do Senhor fazer com que o nome dele seja engrandecido na terra. Amém? Em toda vitória, vá para a casa do Senhor. Opa, Deus abençoou meu casamento. Deixa eu ir para a casa do Senhor agradecê-lo. Deus abençoou minha família. Deus abençoou meu trabalho. Deus
Deus me sarou dessa enfermidade, deixa eu louvar ao Senhor. Opa, Deus abençoou minha vida financeira, deixa eu ir louvar ao Senhor. Deixa eu dar glória a quem merece glória, deixa eu dar honra a quem merece honra. E aí, finalizando, eu digo a cada um de vocês nesta manhã: Josafá, ele foi marcado na história porque ele temeu a Deus, porque ele buscou ao Senhor. Então ele teve medo, mas o medo dele o aproximou de Deus. Ele teve batalha, mas as batalhas dele não eram meramente dele. Ele entendeu que as batalhas eram do Senhor. E então ele permitiu que o Senhor lutasse em favor dele. Para finalizar, eu digo a você: vão ter batalhas na sua vida, vão ter momentos que vão te dar medo. Mas entenda, se você colocar diante do Senhor, buscar ao Senhor, o Senhor te dará a vitória. O Senhor te ajudará a passar e Ele te sustentará. Amém?